cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília trazem hoje novamente o jornalista Beto Almeida, analista e ativista internacional. O Beto acaba de vir da Venezuela. Como se sabe, ele, além de presidente da nossa TV Cidade Livre de Brasília, o canal comunitário, canal 12 da NET, ele participa do Conselho Deliberativo, do Conselho Editorial da Telesul, né, que é a multiestatal venezuelana. Roberto, eu te proponho dois temas para a gente discutir hoje aqui, né? Que é a situação da Venezuela, que está fresquinha para você, né? Você está chegando de lá, e eu até estranho que a Globo não tem dado nada sobre a Venezuela, né? Acabou aquela confusão lá, aqueles incêndios queimando pessoas vivas e tudo. Quer dizer, não tem imagens para a Globo, né? Por quê? Porque reina a paz na Venezuela. Leite Filho, muito obrigado novamente por me convidar para o Café na Política. Prazer estar aqui. Saudações aos seus telespectadores, televidentes. É exatamente isso mesmo, Leite. A Globo não dá mais notícias sobre a Venezuela porque ela estava interessada na pauta da violência. Quando não há violência, ela fica com muita dificuldade de explicar a crise. Porque, evidentemente, a crise lá foi fabricada pela oposição, que é manipulada pelos Estados Unidos, inclusive financiada. Não só manipulada, mas financiada diretamente. Então, o que acontece? As televisões eram avisadas com antecedência quando haveria um daqueles incêndios, aqueles choques, aquela violência. A mesma coisa que faziam no governo Brizola quando vinham os arrastões, né? Na mesma a Globo era avisada, inclusive, dos arrastões. Antecedência. Então aquilo fazia parte da reunião de pauta, né? Mas, Beto, antes que a gente entre de sola no programa, né? Era só porque eu tinha iniciado e dizia que eram dois temas que a gente vai tratar. É verdade. Que é da Venezuela e dessa nossa questão militar, né? Que não é propriamente uma crise, eu diria questão militar, que está sempre presente aí. E que foi aguçada pelo destempero, digamos assim, do general Hamilton Mourão, Sim. membro do alto comando do Exército. Que é um assunto que merece os seus cuidados, não é? A gente não pode examinar assim com leviandade certas coisas, né? Porque a gente respeita os militares também. Os militares é gente, né? Os militares são gente também, e são patriotas. E é claro que tem aqueles desvios, como foi o do golpe de 64, mas que foram os militares que unificaram este país. Então, nós vamos deixar para o segundo plano desse nosso debate, dessa nossa conversa, e vamos então continuar com a Venezuela. Mas parece que aquilo desapareceu misteriosamente, né? Desde a eleição da Constituinte, no dia 30 de julho, que foi uma vitória muito grande do governo Maduro, do governo bolivariano, onde houve uma adesão muito grande, mais de 8 milhões e tanto de eleitores, num país onde o voto não é obrigatório, participaram, enfrentaram inclusive ameaças para irem votar, porque em algumas regiões os grupos terroristas, aqueles que fazem esses incêndios, que queimam pessoas, eles tentavam intimidar os eleitores para que não votassem. Então, em alguns casos, como em Táchira, agrupamentos de mulheres, né, grande quantidade, atravessaram rios porque os terroristas bloqueavam as pontes. Então elas atravessavam os rios para votar. Eu me lembro muito bem, fiquei até emocionado de lembrar isso, que me parecia plebiscito no Timor-Leste, sob ameaça, e o povo votou em massa. Você esteve lá presente, Estive em massa, estive lá presente no Timor-Leste. E aquilo foi uma coisa linda, foi a independência do Timor. Então o que acontece aqui? A Globo parou de noticiar, de certa forma, a Venezuela, porque já não existe mais a pauta sensacionalista da violência. Ali naquelas esquinas do bairro de Altamira, que é um bairro rico de Caracas, onde se faziam as barricadas da direita, né, de gente financiada pelos Estados Unidos, muitas vezes, Leite, havia mais câmeras que manifestantes.
Mas câmera de televisão. Rapaz, o mundo inteiro mandava para lá para transformar aquilo que era localizado como se fosse a Venezuela. Mundial, uma crise mundial. Uma crise mundial. Como se a Venezuela toda estivesse no incêndio. E não, a Venezuela está trabalhando, está inaugurando escolas. Eu vi agora lá a distribuição de 3.800.000 notebooks para alunos do curso primário. 3.800.000, gratuitamente. 82%. E veio a se somar a outros milhões os que já haviam. Agora 3.800.000 só agora, no começo do ano letivo, que foi agora no começo de setembro. Pois é, aí dizem que há crise humanitária na Venezuela. Claro que é para justificar, não é, o boato, né, para justificar uma intervenção, uma invasão americana. Exatamente. Né? A novidade agora é que desde aquele decreto do Obama, você se lembra? O Obama declarou que a Venezuela era uma ameaça para os interesses dos Estados Unidos. Não é. Um país de 30 milhões vai ameaçar a maior potência militar do mundo? Não vai. Né? E a Venezuela é o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. Né? Então, desde aquele, agora veio a nova ameaça, que foi o seguinte, com uma sanção do governo norte-americano dizendo que, primeiro, a PDVSA, que tem uma empresa nos Estados Unidos, a Citgo, e tem uma grande rentabilidade, né? É uma empresa muito rentável de petróleo. Segundo as sanções do governo norte-americano, ela não pode mais receber os dólares de lucros que aufere no mercado norte-americano. E segundo, proibiu-se que a PDVSA tenha os seus títulos negociados nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Quer dizer, uma sanção que contraria o espírito até do próprio capitalismo, quando se dizia o laissez-faire, deixe fazer, deixe acontecer, vamos fazer. O que está acontecendo, Leite? O governo Maduro buscou uma alternativa, que é o seguinte: fez uma cesta de moedas, está enfrentando o petrodólar e está negociando, cotando o petróleo, está cotando o petróleo em yuan, na China. E a China está se transformando pouco a pouco no maior mercado norte-americano, no maior mercado de petróleo venezuelano. Ou seja, para a Venezuela abandonar, digamos, aquilo que ela não gostaria de fazer, o mercado de petróleo norte-americano, e passar para a China, ela tem que fazer uma série de mudanças cautelosas. A primeira já começou cotizando em dólar, ou deixando de cotizar em dólar para cotizar na moeda chinesa, o que indica também que a presença da China na Venezuela, com projetos, com financiamentos na área de mineração, por exemplo, cresceu demasiado, o que não será, portanto, simples para o governo norte-americano que essas sanções sejam capazes de destruir a Venezuela. Eles vão ter que fazer alguma outra coisa. Certo. Beto Almeida, antes que a gente entre nesse aspecto econômico, que a gente sabe que é grave, que é sério, não é? E que vai exigir muita mobilização do governo, porque do contrário pode sucumbir à crise econômica, né? Que governo nenhum consegue vencer, se não superar essa situação, não é? Mas, como você falou aí, parece que o governo está no caminho mais ou menos adequado. Agora, eu me lembro que a Venezuela foi só uma experiência, não é, dessas arremetidas que tem acontecido nos últimos tempos, né? Nós tivemos a invasão do Iraque, tivemos a invasão da Líbia, a invasão também da Síria, não é? E que isso daí, e o próprio Irã, tentaram fazer isso no Irã, né? No Irã eles conseguiram, quer dizer, os ayatollahs e o governo, né? Na época do Ahmadinejad, ele conseguiu controlar a situação, né? E o Irã está novamente estável, né? E nem por isso o governo deixou de ser democrático também, deixou de existir eleição, não é? Então, isso desde aí, 79 tem eleições de 4 em 4 pois anos. É um plano internacional do qual o Brasil não se livrou, porque tivemos a derrocada do governo trabalhista, da Dilma, logo em seguida, da superexposição do nosso Luiz Inácio Lula da Silva, não é? Tido agora como o bandido do planeta,
né? Entre aspas, claro. Injustamente. Ocorre que esse preâmbulo é importante que você faz para poder comparar, né? Na Venezuela, Leite, tem uma decisão de resistir. Como o Brizola fez aqui em 61, como queria fazer em 64, não conseguiu, porque o presidente era o Jango. Na Venezuela há uma decisão de resistir e para isso se alfabetiza o povo. Então o povo está politizado. Alfabetizar politicamente, você alfabetiza, quer dizer, porque eles já são alfabetizados. Alfabetizado, né? Politicamente, exatamente. Além de eliminar o analfabetismo, né, de maneira normal também. E os meios de comunicação fazem também uma campanha patriótica em defesa da pátria, o que inclusive enseja uma grande mobilização popular, que é o que não houve aqui no Brasil, no governo da Dilma. Não houve resistência, o governo não chamou a resistir, não houve mobilização do povo para fazer essa resistência, e lá inclusive há uma resistência com treinamento das milícias populares. Mais de 1 milhão de cidadãos estão sendo treinados pelos militares para terem capacidade de defesa. Ora, o exemplo que você citava, os exemplos... Além do armamento super sofisticado das Forças Armadas, não é? Com muito convênio com a Rússia, né? E a China. Né? E a China e a Rússia. Inclusive tem uma fábrica lá de armamentos russos lá na Venezuela. Então, quer dizer, não será simples, digamos, os 50 e tantos anos de ameaças e agressões. Cuba nunca foi derrotada, né? A Venezuela está trilhando o mesmo caminho da resistência heróica e, se necessário, vai resistir como puder, mas não vai se dobrar. E há uma unidade cívico-militar que garante esse posicionamento forte e estável do governo bolivariano. E o povo está realmente mobilizado e preparado, não é? Juntamente com o seu governo, as suas forças armadas e instituições também. Não é? Porque lá não desmoralizaram as instituições, que não desmoralizaram aqui. Aqui nós temos aí, por exemplo, o Supremo desmoralizado, os procuradores desmoralizados, os juízes desmoralizados, o Congresso Nacional. O Congresso, então. Vamos falar agora do Palácio do Planalto? Meu Deus do céu. Né? Então, realmente o que ocorre lá na Venezuela é uma grande unidade do povo com os militares. O governo foi eleito, Maduro foi eleito, convocou eleições agora gerais para governadores, né? No próximo dia, agora no mês de outubro, vai ser no dia 15 de outubro, eleições para governadores, que quiseram insinuar que o Maduro era um ditador. E está fazendo um diálogo com a oposição. Hoje, por exemplo, começa na República Dominicana um diálogo entre o governo Maduro e os representantes da oposição. A República Dominicana se ofereceu para ser a sede, patrocinar o diálogo, que tem a participação dos governos do México, do Chile, portanto não são governos de esquerda, e dos governos da Bolívia e da Nicarágua. Quer dizer, Maduro nunca se negou, convocou o Papa, a Igreja foi solicitada a participar e não querem participar, mas através do diálogo e através da eleição e do voto se superou aquela crise de violência, já não há mais aquela violência na Venezuela, por isso o noticiário da TV Globo já não se interessa mais em explicar que se está fazendo um grande esforço para normalizar o abastecimento, um convênio com a Índia para a instalação de uma grande indústria de fármacos lá na Venezuela. A Índia vai fazer isso, uma aproximação cada vez maior, uma cooperação cada vez maior com a Venezuela. Quer dizer, o Brasil poderia estar fazendo isso lá. O Brasil deveria ser o parceiro principal natural, porque é o país que faz fronteira com a Venezuela. Então vem a China. Porque aqui a Venezuela tem dinheiro e vai pagar. Claro. Não, e outra coisa, o Brasil é o país mais parecido com a Venezuela. Nós não somos parecidos com o Uruguai e a Argentina, nem com os andinos. Agora, a etnia brasileira e venezuelana é muito similar. E outra coisa, Leite, os acordos com a Rússia não são só de armamentos. A Rússia manda um navio com toneladas de trigo por mês. Porque os empresários privados esconderam o trigo e a farinha para não ter nem a arepa nem o pão. Às vezes é difícil. Quer dizer, o desabastecimento é programado. Um amigo nosso, jornalista,
sabendo que eu estava chegando lá, perguntou assim: eu quero saber o seguinte, Beto, tem papel higiênico na Venezuela? Eu falei: você não pode reduzir à existência do papel higiênico o parâmetro fundamental para definir um cenário político, porque o papel higiênico pode ser escondido pelos grupos empresariais privados para gerar o mal-estar político a ser utilizado pela oposição. Então, quer dizer, na Venezuela se trabalha, há emprego, houve aumento de salário mínimo, há inclusive um baixo índice de desemprego, e os índices de saúde são reconhecidos tanto pela Organização Mundial da Saúde como pela Unesco, no caso da educação, como muito elevados. É o país que tem uma das maiores índices de matrícula de universitária do mundo, é a Venezuela. Então nós estamos entrevistando o jornalista Beto Almeida, analista e ativista internacional, membro do Diretório Consultivo da Telesur. Beto, antes da gente falar da crise do Exército, né, da questão militar levantada pelo general Hamilton Mourão, que é uma questão que tem a ver, né, com o nosso tema, que é a Venezuela, porque a Venezuela surgiu de um movimento militar, quer dizer, cívico-militar, mas foi chefiado por um coronel, um tenente-coronel, Hugo Chávez, né, e que está no poder até hoje, depois de ter feito grandes transformações sociais e econômicas no país. Então, o que me preocupa é a situação econômica, não é? Porque a gente tem aquela história do petróleo muito barato na Venezuela, né? Nós temos também as tarifas, sobretudo do metrô, que é quase zero, né, em termos econômicos. A gasolina baratíssima. A gasolina, pois é, a gasolina muito barata. E como é que o Maduro vai resolver isso, né? Está resolvendo dessa forma. Se você deixa de depender do dólar, porque o dólar pode oscilar ao sabor das especulações de Nova York. É uma moeda sem lastro, né? Uma moeda que não tem, como dizia o saudoso Bautista Vidal, é papel pintado. Então você não pode fazer depender uma riqueza física, que é o petróleo, de uma riqueza ficcional, que é o dólar. Então você agora tem uma cotização feita na moeda chinesa, o yuan, o que por si só dá muito mais estabilidade ao preço do petróleo, porque os acordos feitos com a China em matéria de compra e venda de petróleo são a longo prazo. Não é o que se pode esperar de uma especulação internacional. E depois o seguinte, já vendo a experiência dura do Gaddafi, que quando o Gaddafi anunciou a formação de um banco com moeda na Líbia. Um banco com moeda lastreada no petróleo, né, e não no dólar, ele foi alvo de uma verdadeira guerra, né, pagou com a vida pelos seus ideais, e aquela revolução foi morto a pauladas no meio da rua, né? Inclusive pelos agentes secretos da França, para que ele não pudesse fazer as denúncias num tribunal internacional. Ele sabia muita coisa, inclusive sobre o Sarkozy, né? Mas então nós temos aí uma situação muito diferente. A Venezuela amadureceu mais nesse sentido, e o que se espera nesse diálogo, inclusive com a oposição, é que a oposição venha participar do calendário eleitoral. Ela disse que vai participar das eleições de outubro, mas não quis participar da eleição da Constituinte. É uma incoerência da oposição. E foi derrotada na Constituinte, que tem uma composição, né, são 22 indígenas em 465 parlamentares, 22 indígenas, jovens, pessoas com necessidades especiais, operários, camponeses, militares, todos fazem parte da Constituinte. Uma unidade cívica e militar toca à frente a Venezuela. Então, Beto, você participou também daquela reunião com Maduro, né, dos jornalistas e comunicadores do mundo inteiro que estiveram lá para traçar um plano de comunicação para a Venezuela. Não é isso? É verdade. E lá o Maduro parece que esteve com vocês durante 5 horas, debatendo, ele e quem mais? E o presidente Evo Morales da Bolívia. E o presidente Evo Morales da Bolívia. Que é outro também, né, objeto, né, da ânsia aí, das arremetidas internacionais. O presidente Evo a Bolívia é quem faz a defesa na ONU, inclusive da
além do próprio chanceler venezuelano, o presidente Evo Morales faz a defesa da Venezuela, porque está comprovado a injustiça que se comete contra a Venezuela, agredida, ameaçada, inclusive de intervenção militar pelo atual governo dos Estados Unidos. Mas, enquanto o governo dos Estados Unidos fala em guerra, a Venezuela fala em paz. E fala em paz na prática, porque normalizou a situação interna, as aulas estão funcionando, o povo está trabalhando, o país está produzindo e buscando alternativas legais, adequadas no mercado internacional do petróleo, enquanto resolve os problemas da industrialização do país. Porque você sabe, Leite, que depender do petróleo, que é um século inteiro dependendo do petróleo, significou para a Venezuela não ter agricultura, não ter indústria. A velha maldição, né? Maldição do petróleo. Então, você tem que, em poucos anos, acossada como está a Revolução Bolivariana, fazer a transformação para uma economia com múltiplas atividades, inclusive agricultura, abastecimento interno e industrialização. Isso está em marcha, mas leva tempo porque o país está sendo agredido. Então, para a gente terminar esse primeiro bloco, não é, da situação venezuelana, eu gostaria da sua opinião quanto ao poder do Maduro em controlar aquela situação. Para te falar a verdade, o Maduro me surpreendeu. Eu sabia que ele era um quadro importante, formado inclusive em Cuba, não é? Um militante extraordinário, um grande chanceler, foi chanceler do Chávez durante 6 anos. É verdade. E de origem humilde, não é? Não é tão humilde assim, porque parece que ele era de classe média e aderiu ao sindicalismo, não é? Como forma de vida e tudo. Era uma forma também de curtição política, como a gente fala aqui. A classe média mais baixa, né? Ele era operário, né? Mas tinha um carro. Ele tinha um carro, né? Ele tinha um carro lá quando jovem. Já não é tão pobre assim. Então, o Maduro, ele realmente me surpreendeu, porque eu achei muito tupete dele ele convocar aquela constituinte, não é? Que também era a única forma que poderia levá-lo a se safar dessa. Foi uma jogada de mestre, porque quando se dizia que a única saída era a renúncia dele, até mesmo alguns setores do próprio chavismo admitiam que o Maduro não deveria sair e tal, que é um erro, porque depois se revelou que esses setores eram, na verdade, desertores do campo revolucionário e passaram para a oposição, como a ex-procuradora-geral da República, a Luísa Ortega, que hoje mora na Colômbia. Só dela mudar para a Colômbia já explica muita coisa. Então Maduro apostou no voto popular, na consciência popular, convocou as eleições para a Constituinte, o povo respondeu, porque viu que era uma maneira de intimidar o terrorismo, de parar o terrorismo, e ao mesmo tempo de fazer uma reforma no Estado, porque não foi só para equacionar aquela crise da conjuntura política. Há reformas no Estado que ainda precisam ser feitas para resolver problemas do abastecimento, a questão da agricultura, a questão do comércio internacional. Depende também de maior protagonismo estatal, porque os empresários que atuam nesses setores boicotam sistematicamente a Revolução Bolivariana, mas Maduro está conseguindo vencer todos esses obstáculos. Beto, vamos então à nossa questão militar. Temos aqui o nosso general Hamilton Mourão, né? Ele tem até um aspecto físico meio parecido com Chaves e com o Muammar Gaddafi, lá da Líbia, né? Meio amorenado. Mas também, né? Ele parece que ideologicamente ele é mais pro Rambo, com quem ele também se parece, não é? Eu não quero ridicularizar o general, não, mas eu acho que ele parte de uma premissa errada, porque o Brasil está precisando de generais nacionalistas, porque é essa a tradição do Exército, né? A tradição da unidade nacional, a tradição do patriotismo, né? E ele vem o quê? Ele vem defender a Lava Jato. Ele diz que se a Lava Jato, os juízes não resolverem esse problema, a gente sabe que não vai resolver, não estão com esse propósito, a não ser de ganhar dinheiro, como tem feito aí os procuradores, o juiz e a sua esposa, né? O juiz do Paraná, o Sérgio Moro. Então o que é que ele quer, o general? Né?
Olha, eu entendo que o general Hamilton não falou por si só. A fala do general Vilas Boas, comandante do Exército, em entrevista ao Bial, foi muito significativa quando ele disse que ele é um bom soldado, que aquilo estava um negócio resolvido. Então me pareceu que era um alerta de uma insatisfação que está na caserna, por conta de 3 fatores que eu julgo muito importantes. O primeiro deles é que é uma desmoralização completa da Lava Jato, é evidente. Mas não só da Lava Jato. A Lava Jato se revela facciosa, partidária e, ao mesmo tempo, incapaz de alcançar, por exemplo, a corrupção que está no Palácio do Planalto, que é vergonhosa, estrondosa, né? Ali tem um grupelho que todos eles já deveriam estar junto do Gedel e do Cunha na prisão, aquele grupelho todo. As novas denúncias virão por aí, vamos saber disso muito em breve. Mas o segundo fator, Leite, foi uma postura vergonhosa do presidente ilegítimo Michel Temer ao entregar informações sobre o programa nuclear brasileiro para os Estados Unidos. Ora, ele age como um traidor da pátria, porque o almirante Otton Pinheiro está preso exatamente porque não entregou aos concorrentes e aos inimigos informações estratégicas do programa nuclear brasileiro, que sempre sofreu a oposição dos Estados Unidos. Quer dizer, os militares brasileiros sempre tocaram adiante esse programa com a oposição norte-americana. E o terceiro fator é a questão da convocatória que o Exército brasileiro fez para que o Exército norte-americano participe de manobras militares em novembro com o Exército brasileiro na Amazônia. Lá em Tabatinga. Lá em Tabatinga, naquela região. Dizem que tudo pago pelos Estados Unidos, né? Porque o Exército está sem dinheiro, o governo também está sem dinheiro, e tudo pago pelos americanos. O que é que os americanos querem? Reunindo militares e fazendo exercícios militares ali na tríplice fronteira, né? Com Peru, Colômbia e Brasil. Quer dizer, o general Vilas Boas, ele mesmo nessa entrevista, ele revelou o fato de que ele foi surpreendido quando soube que o rei da Suécia ou da Noruega estava na Amazônia sem conhecimento do governo brasileiro. Ele foi até lá para tirar satisfações e esclarecer. Ele era comandante militar da Amazônia. Tá, agora voltando à questão da... Mas isso provocou insatisfações, Leite. Sabe por quê? Porque os militares brasileiros sempre foram muito ciosos da Amazônia. E aquilo é incluído dentro de uma estratégia de soberania nacional. E, de repente, uma ala militar, provavelmente a que está instalada no Palácio do Planalto, no dia seguinte, após do Temer, assinou o convite para o Exército norte-americano participar dessas manobras. Então, fica claro que há 2 posições no seio militar. Um setor que não gostou disso e começou-se, então, um burburinho que significa também que os parlamentares já foram avisados que não poderão repetir a vergonhosa comédia trágica de compra e venda de votos para salvar o Temer. Significa, então, que os próprios militares estariam buscando uma outra alternativa política. Pois é, isso daí me cheira a conspiração, não é? Porque os movimentos do Exército, os tradicionais movimentos do Exército, não são movimentos de golpismo. Você teve os tenentes, não é? Os tenentistas lá da época antes do Getúlio, eles tinham toda uma preparação, inclusive doutrinária e ideológica, né? Que era uma doutrinação nacionalista, né? Defendendo a unidade do território nacional e o progresso do país, o avanço do país tecnologicamente, porque o país naquela época era muito atrasado e se deveu em grande parte aos tenentes a Revolução de 30 e a assunção do Getúlio Vargas. Claro. Então, a meu ver, o general, ele não tem muita perspectiva, porque ele é um cara até bem falante, ele se expressa bem, né? Mas a gente vê que
o programa dele está mais vinculado à defesa, não é, digamos, da presença dos Estados Unidos aqui no Brasil e do estabelecimento industrial militar do que propriamente a nossa unidade territorial, as defesas do nosso patrimônio e da nossa soberania. Eu te diria, Leite, que eu não recomendaria, digamos, ao movimento democrático e progressista que hostilizasse os militares em nome do que aconteceu em 64. Acho que isso não ajuda. O que nós precisamos fazer é estabelecer um diálogo. Ajuda. E há também um certo erro de história, de perspectiva nessa coisa. Porque o Exército, apesar, né, de ter se entregue, o seu comando ter se entregue aos americanos, né, cedendo praticamente tudo, eles preservaram muita coisa aqui. Eles preservaram a Petrobras. Né? Eles preservaram a legislação trabalhista, a CLT. E outra coisa, e desenvolveram também grandes estatais, como você foi, conhece, né, o sistema de comunicações, né? O Embratel, Telebrás, todo aquele sistema que foi... A Embrapa é um projeto militar. Então tinha uma ala peruana, né, como se dizia, dentro dos militares brasileiros, o general Albuquerque Lima. Então eu gosto de fazer a seguinte pergunta: será que os militares que ajudaram a industrializar o país a partir da Revolução de 30, com o tenentismo, construíram o ITA, o Programa Nuclear, a Siderúrgica Nacional, a Petrobras, que nasceu de uma unidade polvo militar? A Petrobras nasceu nas ruas, mas o primeiro projeto era militar, e depois ele ganhou as ruas, né? Militares e povo, trabalhadores, donas de casa, estudantes unidos, construíram a Petrobras. Depois se construiu tudo isso, Leite, fazendo com que o Brasil, até a década de 80, tivesse um crescimento importante, né? Agora, mesmo durante 64, a ditadura afastou o trabalhismo, mas aplicou parte do programa econômico do trabalhismo, né? Por exemplo, você bem disse aí, os militares não atacaram a CLT nem a Previdência. Os militares não, não criaram a flexibilização, ao contrário, criaram a reserva da informática, né? O programa nuclear foi em frente, o Mercosul foi com eles, mesmo a aproximação com a União Soviética, com a China, a aproximação com a África, a aproximação com o Oriente Médio, por exemplo. A Petrobras foi quem descobriu o petróleo no Iraque, e depois, legitimamente, ela saiu de lá porque já tinha cumprido a sua parte, e aquilo lá virou uma estatal deles, a exemplo que a Petrobras era para nós e está deixando de ser. Então, será que os militares que construíram toda essa indústria nacional da defesa, o ITA, a Embraer, tudo isso, agora vão abrir mão de tudo que eles fizeram na vida? Não seria um suicídio político? Agora, o que nós temos que fazer é dialogar com eles. É por isso que o Muniz Bandeira está pedindo a intervenção militar, que eu acho um pouco errônea essa posição. Eu acho que deveria, se a gente não se fixar defender aquilo, né, que você defende, que é o diálogo. O diálogo. Não nos fixemos nas palavras, porque às vezes as palavras, o que o Muniz, eu li depois a segunda declaração dele, ele diz assim: que saudade que nós temos do Lott, o Marechal Lott, que garantiu um governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, por exemplo. Ali foi uma intervenção militar democrática, em nome da preservação da Constituição. Então, há intervenções... Eu acho até, Leite, verdade seja dita, a intervenção militar já houve no golpe de agosto do ano passado, uma intervenção militar dos americanos, do exército norte-americano, sem tropas. Os seus interesses estão prevalecendo, né? E desmontar o programa nuclear brasileiro ou o programa espacial brasileiro não é do interesse estratégico dos Estados Unidos, do seu exército? Ora, é isso que nós queremos conversar com os militares, um diálogo, mas um diálogo às claras, um diálogo democrático, um diálogo pela soberania, porque não há nenhum país no mundo que tenha feito transformações importantes e robustas sem que tivesse a presença da força militar apoiando um projeto popular de transformação. É isso que nós queremos. Unidade cívico-militar em defesa da democracia
e da soberania nacional que está ameaçada hoje. Agradecemos você mais esta oportunidade de batermos essa bola sobre a situação nacional e internacional, e o microfone está aí à sua disposição para as despedidas. Eu acho importante isso, não criar um sentimento antimilitarista, porque você sabe que Márcio Moreira Alves, lá atrás, em 68, fez um discurso desastroso que foi utilizado, dizendo que as moças não deveriam dançar com os militares no feriado de 7 de setembro. Isso lá em 68, aí depois... Uma posição até racista, pois né? Uma coisa horrorosa, uma coisa ruim demais. Não, o que eu digo é o seguinte: nós queremos conversar, nós queremos dialogar com os militares em base à Constituição, em base a defender a Petrobras, né? Em base a defender a soberania brasileira sobre o sistema elétrico brasileiro. O que os militares têm a propor para que o parque industrial brasileiro não seja destruído? Porque nós sabemos que sem indústria não há indústria de defesa. Então, sem indústria nós estaremos vulnerabilizados até mesmo na nossa verdadeira segurança nacional. Um exército que não defende um parque industrial, ele está fadado a ser levado para a rocinha, correr atrás de bandido. Muito obrigado, o nosso tempo terminou. Obrigado. Tchau, até mais.